Bom, olá, então hoje nós vamos aqui ler Apocalipse 13 e depois eu vou refletir um pouquinho sobre ele, tá bom? Vamos começar lá. Apocalipse 13, a besta que saiu do mar. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada a autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, e a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de vir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Depois, versículo 11, a besta que saiu da terra. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, e seu número é 666. Então, nessa leitura de Apocalipse 13 hoje, a gente encontra figuras tenebrosas. Aqui não bastasse o dragão do capítulo 12, agora nós temos bestas que saem do mar e que saem da terra. Mas como é isso, né? Como é que a gente pode entender essa questão, né? Dessa questão desses 2 grandes poderes agora, que se opõem, que saem do mar e da terra e que se opõem então a Deus. Bom, de qualquer maneira, o que acontece é o seguinte: esse capítulo, ele destaca a perseguição exclusiva para os santos e a exigência também de uma adoração exclusiva. Nesse sentido, então, a gente pode entender que existe, né, essa questão do dragão que parece que passa o bastão. Na verdade, não é que ele tenha se cansado ou desistido, mas ele muda aqui de estratégia. E por que ele muda de estratégia? Porque até o inimigo tem estratégia, gente. E aí é que está o negócio. Veja só, depois, né, que a gente vê o dragão ali tentando destruir a mulher e o filho e depois perseguindo o restante ali da sua descendência, ao chegar no capítulo 13 tem uma transição de método. O dragão sai dessa linha de frente visível, quer dizer, o combate espiritual ali direto, e passa a agir por meio de procuração. Ele estabelece 2 procuradores, né, que podem ser ali, digamos, mais, abre aspas, bonitos, menos horrorosos que ele. Então, nesse sentido, essa passagem de bastão é interessante. Por quê? Porque a gente vai entender aqui a estratégia, digamos assim, né, diabólica, porque existe essa terceirização. Veja só, o dragão, ele não se retira. Ele se torna o diretor por trás dessas cortinas. Por quê? Porque ele entrega à besta do mar, aqui no caso, a primeira parte, né? 3 coisas específicas. O poder dele, que nós vimos aqui, o trono e a grande autoridade, conforme está aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 2. E por que ele faz isso?
Porque a besta, tendo uma aparência humana ou política, consegue fazer algo que o dragão, né, que é aquele ser espiritual ali animalesco, não consegue fazer diretamente. Então ele estabelece, de certa maneira, uma possibilidade estratégica de legitimidade institucional e de adoração pública. E olha só que interessante, né? Porque se ele era horroroso, ele coloca uma pessoa que não tem tantos argumentos assim, né? Nessa questão de horroridade, para poder ali se parecer mais bonitinho. De qualquer maneira, existe também, perceba só, uma trindade satânica. Ele faz uma espécie de paródia com o Deus triuno que nós conhecemos. De certa maneira, então, você vai compreender que existe aí uma antitrindade. Olha só, o dragão tenta imitar quem? Deus Pai, delegando autoridade. A besta do mar, ela imita o filho, inclusive com uma espécie de ressurreição de uma cabeça dela, né, que passa a reviver de uma ferida mortal. E a besta ali da terra, ela imita o quê? O Espírito Santo, direcionando a adoração para quem? Para a primeira besta. Então, olha só essa questão. O dragão, na verdade, ele quer ser adorado, mas ele usa a estrutura da besta para tornar essa adoração, digamos assim, digerível, palatável, uma imagem bonita, ali não horrorosa, para que possa ali convencer as pessoas, e obrigatória através do quê? Da política e da economia. E qualquer semelhança que você veja aqui com a atualidade nossa é mera jesucidência. De qualquer maneira, a gente segue aqui a nossa caminhada, né? Porque nosso objetivo aqui não é criticar, mas sim trazer elementos para você. De qualquer maneira, você vai perceber o seguinte, que existe um foco agora numa perseguição institucional. Se no capítulo 12 que nós lemos aqui, a perseguição era mais cósmica e mais direta, aqui no capítulo 13 ela se torna uma perseguição estrutural. Por quê? Porque o dragão percebe que pode ferir os filhos da mulher de forma mais eficaz se ele usar o próprio sistema. Por exemplo, leis que proíbem culto, que proíbem os cultos, sistemas econômicos que excluem, na verdade, quem não tem a marca, e uma narrativa cultural, digamos assim, de um falso profeta que ridiculariza a fé. Então, qual que é a situação que nós precisamos entender? Que a besta recebeu autoridade para guerrear contra os santos e vencê-los. É o que está aqui no capítulo 7. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Olha só que coisa. De qualquer maneira, isso nos mostra que a vitória da besta, ela é temporária e física, mas não é espiritual. O passar o bastão que nós estamos vendo aqui do dragão para essa besta ou para outra besta também, é justamente o auge da tentativa do mal de dominar essa esfera pública e a vida cotidiana. De qualquer maneira, o que nós podemos entender é o seguinte, que o capítulo 13 é um lembrete de que quando a pressão institucional aumenta, a oração deixa de ser apenas um devocional e se torna um ato de resistência política e espiritual. Veja só, o dragão continua lá, em pé na areia do mar, como a gente já leu, né? Observando as suas criaturas agirem. Ele não parou, ele só está apenas institucionalizando a sua maldade numa estratégia diabólica que tem aí maiores efeitos que ele pode ter do que ele faria ali se estivesse perseguindo o pessoal ele mesmo. Então, ele elege procuradores que aí tem uma imagem bonita, né? Conseguem fazer essas questões aí todas no mundo atual e podem então seduzir de uma maneira mais eficaz. De qualquer maneira, vamos agora adentrar efetivamente no capítulo 13, em que nós temos aqui a besta que saiu do mar, que também pode ser chamada de anticristo. João vê uma criatura surgindo do mar com uma aparência composta, né? Uma coisa meio estranha ali, tinha questão ali de situação de leopardo, pés como de urso, boca como de leão, um negócio muito estranho, está tudo dominado, quer dizer, está tudo errado e está tudo dominado mesmo, porque o dragão ali, o Satanás, entrega a essa besta o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. E aí uma dessas cabeças, né, que a gente já viu aqui, que ela tem 7 cabeças, ela parece ter sido morta, mas, né, sei lá, se a gente pode dizer que é milagrosamente, ela é curada, mas isso faz com que todo mundo fique maravilhado e siga essa besta. E aí nós vamos entender que ela blasfema contra Deus,
contra o nome de Deus e contra o tabernáculo dele. Recebe autoridade para agir por 42 meses. Olha só, lembra só daquilo que nós já falamos? 42 meses que correspondem a 1260 dias, que correspondem a 3 anos e meio, que tem a ver com a metade da perfeição, uma situação de incompletude desejada aí nos tempos de dificuldade, mas que representa a finitude e que o mal tem um limite e tem um fim. De qualquer maneira, esse período ela fica blasfemando e recebe autoridade para agir, e nesse sentido ela exerce poder sobre cada tribo, povo, língua e nação, tentando ali contagiar as pessoas para caminharem com ela. De qualquer maneira, depois nós vemos aqui dos versículos 11 até o final, que surge uma outra besta, dessa vez da terra, e que ela tem 2 chifres como os de um cordeiro. Por quê? Porque ela demonstra uma aparência mansa, uma aparência religiosa, mas ela fala como o dragão. E a sua função qualquer, ela é o braço propagandista da primeira besta. O seu objetivo é fazer com que todos os habitantes naquela mansidão, naquela religiosidade dela, esses habitantes da terra adorem a primeira besta. E aí o que acontece? Ela realiza grandes prodígios, como por exemplo fazer descer fogo do céu, e também isso para, claro, enganar a humanidade. E aí a gente percebe que ela ordena a criação de uma imagem em honra à primeira besta e tem o poder para dar fôlego a essa imagem, acredite se quiser, fazendo com que ela fale e aí possa mande matar quem não adorar essa imagem. E aí a gente tem a questão da marca da besta e o número 666. Né? É isso que quer dizer, digamos assim, esse sistema de controle total. Por quê? Porque a marca é que todos, primeiramente, tanto os pequenos gigantes, ricos e pobres, eles são obrigados, ricos e grandes, perdão, pequenos e grandes, né? Gigantes não, mas eles são obrigados a receber aí uma marca na mão direita ou na testa, sob pena do quê? Sob pena de exclusão. Sem essa marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, ninguém pode comprar nem vender. E aí o texto nos convida para a sabedoria, para calcular o número, que é um número de homem, que é o 666. Então, assim, dentro de uma perspectiva teológica, podemos dizer assim, séria, equilibrada, né? A gente pode entender que isso tem a ver com a questão da gematria, que é aquela atribuição de valores numéricos e letras pelo simbolismo bíblico, que isso pode nos trazer. Então, de qualquer maneira, primeiro é o seguinte, o que representa esse 666? É o número de homem, seu número é 666. Então, o simbolismo do 7 contra o 6. O simbolismo número 7, nós já vimos aqui que representa a perfeição, tanto é que esses dias de sofrimento, todas essas questões que nós estamos vendo, é a metade de 7, que é 3,5, 3 anos e meio, que dá aí 1260 dias, 42 meses, como nós já estudamos. De qualquer maneira, o número 6, o número 7 também é o tempo do descanso de Deus, mas o número 6 é o número da humanidade, criada então nesse 6º dia, mas também o número que bate na trave. Ele tenta ser o 7, mas não chega lá nunca. E aí o que acontece? O 6 repetido 3 vezes simboliza a totalidade da imperfeição humana ou de um sistema que tenta se divinizar, como por exemplo essa questão do dragão, da besta que saiu do mar e da besta que saiu da terra. E é a representação de um poder que se autoproclama absoluto, mas na verdade é meramente humano e também falho. Também tem outras interpretações, né, que a gente pode dizer do contexto histórico, por exemplo, que o número podia ali, quando João escreveu aquilo, ter na verdade um destinatário muito provável. Ali no hebraico, ali a gente pode dizer que a soma das letras, por exemplo, de Nero César, resultava exatamente em 666. Por quê? Porque Nero foi o grande perseguidor institucional dos cristãos. E essa interpretação então sugere que o 666 não é apenas um código para o futuro, mas é um rótulo que que é direcionado para qualquer sistema político totalitário que exige para si a adoração que pertence somente a Deus. E nesse sentido é importante ter essa informação. É importante também notar o contraste. Em Apocalipse, o que acontece? Os servos de Deus também são selados. Nós já vimos lá no capítulo 7. Na mão direita e na testa simbolizam as ações e os pensamentos, a lealdade, né? Aqui a gente tem a questão da mão direita, as ações que nós fazemos e os pensamentos também na testa. Ter a marca da besta, o que significa? Significa conformar a sua vida ética, econômica e mental aos valores de um sistema que se opõe totalmente, frontalmente ao reino de Deus. Não é necessariamente um chip físico, como, né,
Alguns acreditam, não é necessariamente isso, mas é uma identidade de pertencimento. De qualquer maneira, o 666 representa a desumanização. Quando o Estado ou o mercado se tornam deuses e exigem que o ser humano abra mão da sua própria consciência para sobreviver, para comprar ou vender, ali está o espírito da besta. Então, nesse sentido, é que nós precisamos compreender isso, que essas questões todas são vislumbres, né? São aí êxtases do apóstolo e profeta João, que nos fazem refletir. E é importante nós entendermos o seguinte, que se há alguém para ir para o cativeiro irá. E aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. O que isso quer dizer? Que esse capítulo frequentemente lida com um alerta contra a idolatria, poder político e sistemas que tentam substituir a soberania do nosso Deus na vida do cristão. Algo parecido com o que você vê hoje? Reflita a respeito e certamente você vai ter aí uma melhor informação do capítulo 13 de Apocalipse. Então a gente consegue perceber que o mal ronda por aí, às vezes com aparência de beleza, de inteligência, de alegria, né? Mas na verdade ali por trás daquilo existem os procuradores do demônio, né, de Satanás em pessoa, que tentam ali ludibriar, e o que nós precisamos é nos manter firmes. O desafio para nós é esse, mantermos-nos firmes e não esmorecer, orando, persistindo, caminhando na vida cristã, seguindo ali firme e agarrando, né, nos braços de Jesus e não abrindo mão disso. Isso é muito importante que você tenha essa convicção. Eu desejo a paz e que Deus nos abençoe.